jornalista, professor, bem-vindo. Ó, o senhor não nos vê, mas nós o vemos. E é sempre uma honra, sempre, vê-lo e falar com o senhor. Então, eu deixo o conclave de Brasília nas suas mãos. E obrigado por estar aqui conosco. Obrigado eu pelo convite. Então, pessoal, é o seguinte, o tempo é curto e vamos direto à pergunta central, a pergunta decisiva, que toda a mídia brasileira e praticamente toda a classe política tem evitado. A pergunta é a seguinte: em outubro de 2014, quantos eleitores brasileiros foram informados de que iriam votar, esperando que se tratasse de uma eleição normal, e depois os seus votos seriam apurados numa contagem secreta, com máquinas previamente programadas para não ser auditáveis, tudo sob a direção de um homem do PT? Quantos foram informados? Resposta: nenhum. Todos foram votar esperando que eram eleições normais, com uma contagem transparente, acessível à fiscalização popular, e depois foram enganados, sabendo que apenas 23 pessoas haviam controlado a contagem e que a população inteira teria de aceitar esse resultado em confiança, como se essas 23 pessoas fossem santos ou anjos vindos do céu, cuja palavra é indubitável, cuja palavra não pode ser posta em dúvida. Ou seja, eu não estou dizendo que houve votos roubados. Mesmo que não houvesse um único voto roubado, esse sistema, ele em si é uma fraude. É a fraude eleitoral mais cínica e monstruosa de todos os tempos. E, por ter levantado esse tema, o nosso amigo Dalma Forcini levou pedrada tudo quanto é lado, foi difamado, achincalhado, e, no fim, a questão da fraude eleitoral foi jogada e empurrada para baixo do tapete, e o pessoal se concentrou no impeachment. Não que o impeachment estivesse errado, mas o impeachment é um esquema demorado, é uma tática demorada, complicadíssima, e que depende, sobretudo, da classe política. Qual classe política? A mesma que havia ocultado a fraude eleitoral. Então, isso é, passamos para os bandidos a decisão da situação. Então, é claro que somos a favor do impeachment, porém deveríamos ter feito uma coisa muito melhor e muito antes, que era impugnar as eleições, fazer novas eleições, e processar criminalmente os responsáveis pela ocultação da contagem. Ou seja, a direção do PT e mais o TSE inteiro. Era isso que tinha que ser feito. Agora, nós sabemos, assim, existem criminosos que confessam crimes menores para ocultar os maiores. Agora, o que nós estamos vendo é o contrário. Estamos vendo vítimas que se queixam de um dano menor para ocultar o maior. Ora, o que significa roubar dinheiro público comparado com você roubar a condição básica da democracia? Comparado com você roubar o direito mais elementar do cidadão de escolher os seus governantes numa eleição limpa e transparente, na qual ele tenha a capacidade de fiscalizar a contagem de votos. Se você já roubou o sistema inteiro, transformou isso nesta fraude monstruosa, pode levar o dinheiro junto, aí já não importa mais. Porque você já levou tudo, levou o direito, a dignidade, a honra do povo brasileiro. Depois que você transformou a eleição numa empulhação, o dinheiro já não importa, o dinheiro não é o valor principal. Numa democracia, vamos dizer, a principal coisa é o respeito, quer dizer, ao eleitor, o respeito à decisão popular, tá certo? E o respeito aos direitos da população. Esses direitos foram 100% violados na eleição de 2014. Então, esse conclave, assim como outros que já foram realizados, ele tem por finalidade restaurar na mente da população brasileira o verdadeiro senso das proporções do que aconteceu. Nada do que houve no Brasil, nem mensalão, nem petrolão, nem BNDES, é mais grave do que isso, gente. Quer dizer, vocês permitiram que uma tirania, uma ditadura se instalasse sob o nome de democracia, tá? E estão concordando, estão aceitando.
Agora, isso aí, a classe política inteira, você vê, o próprio concorrente vencido, o senhor Aécio Neves, foi o primeiro a dizer, a dona aí foi eleita numa eleição democrática. Democrática é uma pinóia, tá certo? Quer dizer, isso é uma mentira sólida e ele sabe que é, esse é o Aécio Neves. O senhor sabe que é mentira? O senhor sabe que uma eleição com apuração secreta não é democrática em hipótese alguma. Uma eleição com apuração secreta não serve nem para eleger síndico de prédio. Né? Então, todos nós fomos submetidos a essa empulhação, todos nós fomos feitos de palhaços e está na hora de voltar a falar, não, impeachment não é suficiente, não. Tem que botar essa gente na cadeia, tem que botar o TSE inteiro na cadeia, porque fizeram a maior fraude eleitoral de todos os tempos e em todos os países. Então, este conclave tem uma missão fundamental, restaurar no Brasil a consciência do grande dano que sofreu, porque o dano financeiro é secundário. O dano, vamos dizer, estrutural, a destruição da democracia é a coisa básica. Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, gente. Professor, conosco está o deputado Jair Bolsonaro e a Beatriz Kisses também está aqui conosco. Então, eu gostaria que o deputado também participasse dessa discussão, que é uma coisa única. Ter os dois aqui juntos no conclave é fabuloso. Né? Eu acho que... Olavo, se me permite, eu prefiro te ouvir do que falar. Okay. Só que aqui a minha audição está muito ruim. Eu espero que vocês tenham me ouvido claramente, mas eu não estou ouvindo praticamente nada do que vocês estão falando. Está tudo Olavo, eu acho aqui que a maioria deve concordar. Estamos aqui muito mais para ouvi-lo do que para falar. Captou aí? Capitia? Capitia? Olavo, é o Jair Bolsonaro. Oi, tudo bem? Teu aluno, ainda... né? Puta. Quase que eu te mando pagar umas 10 flexões aí para tu acordar, Olavo. Olavo, só no Brasil mesmo. Me permite aqui, tá? Olavo conhece bastante a história, é uma pessoa que é a maior responsável, em especial, junto à juventude, para que essa garotada acordasse para a realidade política brasileira, acordasse para o problema, né? Acordasse para o fato, para onde estava indo a política brasileira. Olavo, o que você acha de um grupo, naquela época, que o pessoal chama de ditadura, né? Chamado Ação Popular Marxista-Leninista. Eu vou repetir aqui. Ação Popular Marxista-Leninista. Você acha que esse grupo poderia contribuir para a democracia aqui no Brasil, Olavo? Responda aí. Não, você vê, esse grupo, ele surgiu de um truque criado pelo governo soviético no tempo do Nikita Khrushchev, que era se infiltrar na Igreja Católica e criar grupos com aparência católica, mas, na verdade, manipulado pelo governo soviético. E a Ação Popular começou assim, parecia católica no começo. No fim, saiu do armário e disse Ação Popular Marxista-Leninista. Basta isso para ver que é um grupo fraudulento desde a base. Quem quer que tenha pertencido a esta coisa, ou ele confessa os crimes que cometeu, ou confessa a empulhação que foi toda a sua vida, ou então é a pessoa que nós não podemos confiar de maneira alguma. Então, os órgãos principais eram a AP e o Partido Comunista Brasileiro. Tá certo? Esses que estavam por trás de todas as guerrilhas. O Partido Comunista Brasileiro ainda foi esperto, porque mandou uma parte ir para as guerrilhas e a outra parte ficar quietinho, fazendo a Revolução Cultural Gramsciana, que acabou ganhando a parada. Isso é, usaram o guerrilheiro como boi de pira e falaram, você vai lá morrer, você vira herói e nós tomamos o poder. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um dos grupos mais violentos naquela época do período militar. Detalhe, a seccional Rio de Janeiro, olha, Olavo, agora presta atenção, Olavo. A seccional OAB Rio de Janeiro, ontem protocolou um pedido de cassação do meu mandato aqui no Conselho de Ética. O autor foi o advogado Felipe Santa Cruz Oliveira. Sabe quem foi o pai dele? Um dos integrantes da nossa querida Ação Popular Marxista-Leninista, que é tido como desaparecido político. Desaparecido político. Era o grupo mais violento, ligado à KGB, e onde os frouxos eram simplesmente justiçados. E o pai dele desapareceu em 74, ele posa até hoje como um grande arauto da democracia, que agora resolveu procurar o Conselho de Ética da Câmara para caçar o meu mandato. Então, olha só, sempre usaram,
Passa a palavra para o Olavo depois, hein? Sempre usaram as armas da democracia para açoitá-la. Então você vê, olha, um advogado que cita uma sentença de responsabilidade civil como se fosse uma sentença de condenação penal, tinha que ser expulso da profissão. Quer dizer, olha, o coronel Ustra foi condenado como torturador. Não, senhor, nunca foi. Não é uma ação penal, é uma situação civil. Agora, o cara não sabe a diferença entre civil e criminal. E é advogado, e está lá na OAB. Tem que ser chutado da profissão. Se o pai dele fosse vitorioso naquela época, nós aqui agora estaremos cortando o cano agora. O pai não do Olavo, o pai do Felipe Santa Cruz aqui. Tá okay? Ele não apenas toma uma sentença civil, como se fosse condenação penal, mas ainda estende essa condenação a um sujeito que não tem nada a ver com a história, que é o deputado Bolsonaro, que apenas falou umas palavras em defesa do acusado. Então, quer dizer, nós estamos vivendo aqui no rei da justiça da rainha de copas, tá entendendo? Está todo mundo louco. Agora, Olavo, é importante a tua palavra, porque isso aqui não vai ficar só nesse ambiente aqui, isso vai sair. A esquerda é extremamente unida. Os caras estão roubando bilhões, matam companheiros por aí, como não matavam no passado. Temos aí Celso Danel, tantos outros, e estão unidos no seu propósito, o poder absoluto. No nosso meio, quando acontece qualquer coisa entre nós, eu já vi o Olavo falando sobre isso aí, mesmo sem qualquer prova, alguns do nosso pessoal já nos crucificam. Não querem saber a verdade, né? E já nos crucificam. Nós não podemos agir assim. Lógico, tem algum colega aqui, se cometer um crime ou algo de grave, ele tem que ser afastado do convívio, sem dúvida nenhuma. Agora, o caso do coronel Brilhante Ustra, ele não teve qualquer sentença transitado em julgado numa ação penal. E até a civil, Olavo, não chegou no final da linha. Tanto é que ele não pagou nada. Não chegou no final da linha. E o Globo de ontem, o Jornal Nacional de ontem, reconheceu já em parte que falou que não existia qualquer ação contra o coronel. Agora, no passado era o pessoal do coronel Ustra por lá de cá e o pessoal do pai do Felipe Santa Cruz, que devia ter vergonha do pai dele, né? E não se orgulhar, do outro lado. E daí, quem está em jogo isso aí? A nossa liberdade, a nossa democracia. E hoje estamos vendo aqui já esse cidadão aí, o Rui Falcão, que já chamam ele de Rui, um passarinho menor um pouquinho, né? Já juntando o que ele chama de exército STED na fronteira com a Venezuela. O que eles querem? Seria uma manobra dissuasória para desistirmos do impeachment? Ou ele já está se preparando para sair do Brasil e ir para a Venezuela, talvez? Se bem que lá agora, se levar a esposa, não vai ter como fazer cabelo, que não tem mais secador, não é proibido usar secador de cabelo em casa, além do papel higiênico, tá certo? Secador de cabelo agora. Imagina o problema que ele vai ter com a esposa dele lá. Olha, eu conheço bem o Rui Falcão, é um sujeito que nunca pensou em outra coisa que não fosse comunismo, 24 horas por dia. É talvez o comunista mais fanático que eu já conheci na minha vida. Quando assume um cargo público, pode pousar democrata, usar um pouco a ligar a democracia, mas eu conheço o cara, ele é um stalinista ferrenho, é um homem realmente perigoso. Tem até, vamos dizer, não posso lhe negar a virtude da coragem física, que ele sempre demonstrou. Mas é um cara incapaz de pensar qualquer coisa fora dos cânones do marxismo-leninismo. Agora, o que esse pessoal está fazendo é o seguinte, eles estão substituindo cada vez mais, vamos dizer, a argumentação racional, a prova dos fatos, por uma exibição de falsa indignação, quer dizer, uma excitação emocional que eles querem que contagie todo mundo para ninguém poder pensar. Por exemplo, nesse caso do Ustra, do que está provado contra o Ustra? Nada. Está provado que ele era diretor de uma entidade. Se houve algum dano praticado dentro dessa idade, ele é responsável civilmente, ele tem que pagar a indenização. Está certo, mas não quer dizer que ele foi ele o autor dos delitos e nem que ele mandou alguém cometer os delitos. Ora, meu Deus do céu, responsabilidade civil é uma coisa, culpa penal é outra, completamente diferente. É uma coisa que o nego aprende no primeiro ano da faculdade de Direito e que este bosta não aprendeu até agora. Por isso que eu sou contra o exame da ordem. Não mede nada. O Felipe Santa Cruz aqui, pelo menos, não mediu nada, não sabe nada. Porque o básico é a Constituição. E não é só isso. Quando entra com uma ação para cassar meu mandato,
O artigo 53 é bem claro, da minha imunidade, né? Por palavras, opiniões e votos. Inclusive, eu sou inimputável, vamos assim dizer, civil e criminalmente. E lá embaixo, no inciso 5 ou 6, se eu não me engano, ainda fala que essa situação minha é válida, inclusive, em estado de sítio. Sem comentário. E lá no artigo 5º, como o Olavo falou, né? Ninguém poderá, a Bia sabe melhor do que eu, né? Ninguém poderá ser julgado, considerado culpado sem trânsito julgado uma sentença criminal. Não pode, pô. E ponto final, não se discute mais esse assunto aqui. Agora, o Felipe Santa Cruz, não é questão familiar isso aqui, não. Mas no caso aqui tem a ver sim. O pai dele, vou repetir aqui, integrou a Ação Popular Marxista-Leninista. Ou seja, quem integra uma quadrilha dessa aqui, vem falar em democracia. Eu não vou falar a palavra que o Olavo falou ali, mas eu vou falar para ele, ô Felipe Santa Cruz, vai catar coquinho. Ok? Eu queria convidar o deputado Sócrates para compor aqui. É acusado de torturador. Se é acusado de torturador e o outro simplesmente diz, não, ele não é torturador, fica provado automaticamente que esse segundo é torturador. Esse é o raciocínio que eles estão impondo. Isso aí é coisa de psicótico. Não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Isso é uma gozação sinistra. Por vezes, o que eles usam, ele foi condenado algumas vezes, dado a dezenas de processos, em primeira instância. Como já fui condenado em primeira instância, não sei se você já foi condenado em primeira instância alguma vez. O Silas Malafaia já foi condenado em primeira instância por homofobia. Alguém já foi condenado em primeira instância por alguma coisa aqui? Levanta o braço, já. Problemas, por exemplo, cíveis, né? Separação, pô, o cara recorre, é comum acontecer. Então eles pegam uma ação lá embaixo, perdida, e botam para frente. E aí é o negócio, é o que eu falo da união nossa, né? A nossa união é pelo Brasil, pela nossa liberdade, por democracia. Só tem depoimento deles mesmos. Eu deponho para você ganhar uma indenização e você depõe para eu ganhar uma indenização. É assim, é um troca-troca de favores, meu Deus do céu. Olha, eu tenho uma contraparente e o pessoal diz que foi torturada, que perdeu um rim. Eu sei que quando ela saiu da cadeia, ela estava mais saudável do que quando entrou. Como é que eu sei? Que fui eu que fui buscar ela na porta da cadeia, quando ela foi libertada. Ela estava ótima. E acho que saiu com 3 rins. Né? E depois ainda viveu, mas não sei quantos anos, né? Foi exilada no país da Europa, fez curso universitário, virou uma pessoa famosa lá e morreu feliz da vida, aos 80 e tantos anos. Essa é a vítima da ditadura. Tem outro contraparente, vou contar para vocês, que dizem que foi torturado barbaramente e foi exilado na Suécia. Uns meses depois ele voltou para o Brasil. Eu fui falar com ele, como é, seu fulano? Você é doido de voltar para o Brasil? Ele falou, não, aqui eu estou muito mais seguro do que no socialismo sueco. Foi assim, gente, isso eu vi. Isso é da história da minha família, eu estou sabendo, pô. Tem uma jornalista aí que... Tem um amigo falecido, Arno Praz. Dizem que foi morto pela ditadura. Foi uma pinóia. Ele escapou, foi exilado, voltou para o Brasil. Daí estava num bailinho na Bahia, né? Mexeu com a mulher de um PM e ainda bateu no PM. A população indignada o linchou. Esse foi o fim dele. Eu conheço o Arno, era grande amigo meu. O Arno era completamente biruta, ele adorava descer a mão em qualquer um e mexer com a mulher dos outros, e morreu assim. Agora fica a lenda de que é vítima da ditadura. Essas histórias de tortura, elas têm que ser averiguadas uma por uma verdadeira comissão da verdade, não nesta comissão da verdade que houve aí. Até o momento, o Brasil já gastou mais de 5 bilhões de reais com esses bandidos que queriam implantar aqui a ditadura do proletariado em nosso país. No Fantástico, agora de domingo, 7 minutos, onde 3 pessoas falaram que foram barbaramente torturadas. Não me deram 1 segundo para falar sobre o Coronel Brilhante Ustra. Repetindo aqui, já que o sócio chegou aqui agora, sem que pese sobre a sua vida qualquer condenação transitada e julgado por tortura. Tortura, parece que o Olavo fala, né, é a vitimização. O pessoal fica com pena do cara, foi torturado. Agora o Jean Willis, inclusive, falou lá no Fantástico que a Dilma Rousseff teve a sua mandíbula fraturada. Tá, o Jean Willis falou no Fantástico. No Fantástico, no Cabrini, lá de ontem à noite.
Agora, uma fratura, uma mandíbula fraturada, é só tirar um raio-x, dado o calo ósseo, demonstra que é verdade isso aí. Agora eu quero, vou fazer a campanha. Quero um raio-x da mandíbula da Dilma, tá ok? Eu prometo apagar os 2 caninos que vai aparecer lá na imagem lá, tá ok? Eu prometo apagar. Mas, deputado, está provado que ela teve um problema, sim, ok, durante essa época, tanto que está faltando o teco do Tico, né? É uma sequela, isso aí alegam que seja uma sequela. Um dia desse eu li um advogado desse, falando assim, não, aqueles militares, eles cortavam dedos, furavam olhos. Eu falei, cadê os dedos furados, meu Deus do céu? Cadê os olhos furados? Cadê o dedo cortado? Curva o dedo cortado na esquerda nacional do Lula, que ele mesmo cortou. Eles eram bárbaros, as técnicas de tortura as mais bárbaras possíveis. Não aparece nenhum com uma cicatriz qualquer, nada. Eu surpreendi uma vez aqui a deputada Luísa Erundina, na Comissão de Direitos Humanos. Ela estava treinando 2 ex-militares temporários, sargentos do Exército, para testemunhar no caso Guerrilha do Araguaia. E ela estava gravando, e deu uma confusão terrível comigo, porque eu quis a fita. Lógico que eles sumiram com a fita daquele evento. Ainda me processaram. Estavam treinando os 2 colegas, prometendo indenização para eles, se ele contasse aquela historinha para a tal da Comissão da Verdade, comissão de patetas, né? Olavo, você fala uma coisa aqui, Olavo. No relatório final da leitura da Comissão da Verdade, o presidente era um advogado chamado Pedro Dalari. Em 2010, ele havia sido advogado da Bancop, coincidência, né? Advogado da Bancop. Em 2014, 2015, ele leu o relatório final. Ele começa assim, deputado Sóstenes, Pedro Dalari. Segundo Lenin, a verdade revolucionária liberta. E deu o relatório da Comissão da Verdade. Olavo, fala alguma coisa sobre, segundo Lenin, a verdade revolucionária liberta. Os caras para outro mundo, está libertado. Claro, libertou as almas, elas estão todas voando. Então, esse jeito eu vou ter que sair do ar, porque eu tenho uma aula daqui a pouco. Vocês me desculpem, nós tínhamos pouco tempo e eu usei menos tempo ainda, mas olha, Bolsonaro, Feliciano, Dalmo, vocês continuem na luta aí, a verdade vai prevalecer no fim das contas.